Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui juntos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Cláudia Barcelos e a gente está aqui mais uma vez tentando passar um pouco mais de aprendizado para vocês, tentando passar um pouco de paz, um pouco de energia positiva com os nossos aprendizados, com a nossa luz que a gente consegue adquirir, né, diante desses aprendizados, e agradecer também, sobretudo, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, por estarem aqui conosco e permitirem que a gente possa fazer esse estudo e possa compartilhar essas informações. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo, a introdução, na verdade, né? A gente vai dar continuidade aqui às notícias históricas e hoje a gente vai finalizar essa parte, porque hoje nós vamos falar dos essênios e vamos falar também dos terapeutas, né? Então, a gente vai pegar aqui o evangelho que a gente está estudando desde o início, desde o prefácio, e vamos abrir então aqui na parte de notícias históricas, como a gente tem feito. E vamos estudar então os essênios e os terapeutas, que na minha edição são os dois últimos termos a serem estudados. Então a gente vai vir aqui para os essênios e depois a gente vai para os terapeutas. Então, como a gente sempre faz, a gente vai dando aquela lida e a gente vai explicando em cima do que a gente está lendo para ficar mais fácil de acompanhar, tá bom? Então vamos lá, essênios. Kardec diz aqui pra gente que os essênios também eram uma seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Então, pessoal, só lembrando dos nossos estudos anteriores, os essênios, assim como os outros grupos que nós estudamos, eles também eram uma seita judia. E por que ele fala também? Porque desde o início, tirando quando a gente fala de sinagogas, né, nós que são ali as construções e as edificações, os grupamentos onde os judeus se organizavam para fazer as orações, tirando esse termo das sinagogas, todos os outros termos que nós vimos até agora dizem respeito às seitas judias. E num dos vídeos que a gente já estudou, a gente falou desse termo seita, né? Que não é um termo necessariamente pejorativo e não é um termo também que indique alguma coisa do mal, mas é apenas uma das correntes, digamos assim, relacionadas ao que os judeus daquela época seguiam. Então, conforme você tinha um judeu seguindo determinado entendimento, você tinha então aquela seita. Então, quando ele fala dos essênios, ele fala que os essênios, assim como a gente já viu ali os fariseus, assim como a gente já viu os samaritanos, assim como a gente já viu os publicanos, agora nós estamos vendo os essênios. Então ele fala também uma seita judia fundada cerca do ano 150 antes de Jesus Cristo, né? Então a gente está vendo aqui que antecederam Jesus Cristo ao tempo dos Macabeus, cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Então, pessoal, como vocês devem observar, em várias outras ciências que nós estudamos, ou em vários outros estudos, na verdade, que nós temos oportunidade de analisar, existem sempre as categorias, né? E essas categorias, elas são separadas justamente porque você tem características diferentes, porque você tem costumes diferentes, dependendo do que você está falando. Então aqui não poderia ser diferente. Como ele está falando de diversas seitas judias, a diferença que ele vai apontar era a diferença dos costumes, era a diferença das crenças. Então, os essênios, por exemplo, eles são conhecidos como aqueles judeus que praticavam os ensinamentos da forma mais pura, da forma mais correta, da forma mais próxima dos verdadeiros ensinamentos. Então é como ele fala aqui, ó, distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes.
ensinavam amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. E é interessante porque nos vídeos passados nós falamos dos fariseus e nós falamos também dos escribas. Os fariseus e os escribas, eles eram aquelas pessoas que estavam muito próximas ali do ensinamento, estavam muito próximas da mensagem que foi trazida e também da responsabilidade de passar aquela mensagem a terceiros, mas nem por isso eles praticavam. Então, se a gente olha inclusive para os fariseus, a gente pode falar, né, aquela frase do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque Jesus falava que os fariseus, eles eram muito bons em falar, eles eram muito bons em propagar a mensagem, mas que na verdade eles não praticavam aqueles valores que eles mesmos ensinavam. Então, os essênios, aqui ou esseus, como Kardec coloca pra gente, eles já eram diferenciados. Então, eles já eram essas pessoas que praticavam, tinham essas virtudes e passavam esse ensinamento de forma verdadeira e praticavam também de forma verdadeira. Então, ele fala que eles viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Então, quando a gente fala que condenavam a escravidão e condenavam a guerra, a gente já consegue perceber que está bem próximo dos ensinamentos de Jesus, né? A gente hoje acompanha muitas guerras feitas em nome da religião, mas é bom a gente lembrar que na essência não tem nenhum ensinamento religioso que propague a guerra, que propague a desunião. Isso vai da interpretação do homem, vai da interpretação de quem está lendo aquela lei, tá? Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus de rígidas práticas exteriores, que é um termo que a gente vai encontrar bastante, falando dessa prática exterior, ou seja, uma preocupação com o daqui para fora, é uma preocupação com o que aparece, com o que as pessoas vão pensar, mas não exatamente uma preocupação em praticar o verdadeiro ensinamento e ter a verdadeira virtude. Então ele fala aqui, ó, voltando, contrários aos saduceus sensuais, aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, ainda falando dos fariseus. Nunca os essênios tomaram parte das querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, como a gente falou no outro vídeo também sobre os nazarenos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhe pertencera à comunidade, justamente por essa aproximação da pureza, justamente por essa aproximação da prática do verdadeiro ensinamento trazido por Deus. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito o que se escreveu. Então, pessoal, como eu sempre falo, como eu sempre tenho falado nessa parte que a gente está estudando aqui das notícias históricas, né? O objetivo aqui, aliás, em toda essa parte da introdução, o objetivo é que a gente possa acompanhar o que Kardec está trazendo para gente, para que a gente possa ter uma base para entender o que vai ser falado nos próximos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O objetivo aqui da introdução não é a gente ter um completo embasamento do significado histórico, aqui a gente não tá, né? Eu nem teria como fazer aqui uma aula de história, tá? Mas é como eu sempre falo, existem vários vídeos que a gente tem que olhar com bastante cautela, com bastante filtro, né, para ver o que conhecimento que a gente vai aproveitar, porque tem muita coisa na internet. Então tem vários vídeos históricos, tem vários vídeos falando de religião que quem tiver interesse pode se aprofundar, especialmente falando dos judeus e da história do judaísmo nessa época, na antiguidade, falando sobre as guerras dos judeus. Nós temos vários livros de um historiador chamado Flávio Joséfo. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse, né, pode procurar vídeos, pode ler os livros.
e aí vai saber muito mais sobre esses temas que a gente está falando aqui nessas notícias históricas, tá bom? Então, continuando, agora a gente vai falar dos terapeutas. Terapeuta é um nome super conhecido, né? E até mesmo fora do contexto religioso, fora do contexto do evangelho, a gente sabe o que é o terapeuta. O terapeuta é aquele que cuida da nossa cabeça, né? É aquele que quando a gente tá muito mal, né, a gente não deveria procurar um terapeuta só quando a gente está mal, porque na verdade terapia ajuda a gente a entender tudo, né? Ajuda a gente a nos entender e a lidar melhor com as coisas, com as pessoas. Então, todo mundo sabe o que é o terapeuta, é esse profissional maravilhoso que salva nossas vidas, mas os terapeutas que a gente vai falar aqui não são esses que a gente conhece, tá bom? Não são esses que estudaram psicologia. Mas o nome não é à toa, tá? Terapeutas vem do nome, como o próprio Kardec diz pra gente aqui, ó, vem do grego terapeutai, formado de terapeuem, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Que coisa mais linda esse significado, né? Então, esses terapeutas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eles eram sectários judeus contemporâneos de Cristo, ou seja, eles estavam ali nessa mesma época de Cristo, porque a gente acabou de ver que os essênios, né, ele fala aqui, ó, que foi uma seita fundada cerca do ano 150 antes de Jesus Cristo. E agora que ele está falando que os terapeutas eram sectários contemporâneos ali de Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, porque se a gente está vendo que eles eram servidores de Deus, curadores, é porque para eles conseguirem fazer isso, é claro que eles também aplicavam essas leis, eles aplicavam os ensinamentos com seriedade e com verdade. Então, com certeza, como ele fala aqui, eles se aproximavam dos essênios, que também eram judeus que tinham essa prática, que agiam dessa mesma forma. Como ele fala aqui, tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Quando vocês forem procurar esses vídeos que eu falei ainda há pouco, né, ou ler os livros, com certeza vocês vão ler sobre Filon, que, como ele fala, foi esse filósofo que falou pela primeira vez dos terapeutas. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Esses cristãos por quê? Porque ele aqui está falando dos terapeutas como se fossem judeus, tá? E já o São Jerônimo e outros pais da Igreja Católica vão falar dos terapeutas como se eles fossem cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, na verdade, Kardec vai finalizar essa parte dizendo que, assim, não importa muito, né, se eles eram, quer dizer, não é que não importe a gente estudar e saber, mas, assim, para o que a gente tem interesse em saber, que era prático ou não, que era o que eles significavam ou não, se eles eram judeus ou se eles eram cristãos, é o que Kardec termina falando. Eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente encerra essa parte de notícias históricas. Eu sempre falo nos meus vídeos para vocês continuarem esse estudo, para procurarem outras literaturas, outros vídeos. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai debatendo. Eu sempre falo que eu aprendo muito também, porque é isso que eu estou fazendo aqui, falando com vocês. Eu estou estudando e estou aprendendo cada vez mais, tá bom? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo e eu espero vocês no próximo para a gente continuar com o item 4, que é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Tudo bem? Eu espero vocês e até lá!